Então, vamos voltando aqui à leitura. Definir a justiça não é fácil, né? Justiça poderia ser o respeito às leis. Por exemplo, quando determinada pessoa, criminoso, tal, é solto, aí normalmente o que, que a gente fala? Ah, isso é uma terra sem leis, o Brasil não respeita a justiça, não tem justiça, a justiça só pune o pobre, coisa desse tipo, né? A gente não fala desse jeito, né? Mas as leis mudam, né? Para o bem como também para o mal. Depende da intenção daquele governo, né? Como, por exemplo, a lei que combatia o roubo literalmente dos políticos, ela foi aliviada, digamos assim, recentemente. Recentemente. O Centrão, que esse bando de político vagabundo que está aliado com o Bolsonaro, se aliou com o PT, PT sendo PT, né, gente? Se aliaram com o PT e simplesmente aliviaram a lei que proibia o roubo de políticos bandidos, né? E a imprensa fez até um barulhozinho, tá? Mas o Brasil não é para amadores, tá, gente? Vamos lá. Então, a verdadeira justiça pode até estar nas leis sociais, mas nem sempre. Fizeram-se as leis e as leis elas podem estar erroneamente descritas, como por exemplo, foram leis que mataram pessoas como Sócrates, inclusive até um deus como Jesus, né? Enfim, vamos lá. A gente diz, está nas leis, e as leis foram feitas pela sociedade, para que a sociedade possa conviver, beleza. Só que essas leis, de vez em quando, elas fazem coisas ruins, como por exemplo, matar um Sócrates, né? E, por exemplo, matou Jesus. Justiça também pode ser definida como o ato de dar a alguém o que lhe é devido, ou seja, respeitar os direitos do outro, a sua liberdade, a sua dignidade, enfim, a sua humanidade. É não prejudicar ninguém, é não procurar vantagens para si mesmo, à custa de desvantagens para o próximo. Dar a alguém o que lhe é devido. Respeitar os direitos do outro. É também o equilíbrio e o respeito à igualdade entre as pessoas. Equilíbrio e respeito à igualdade entre as pessoas. Deixa eu fazer uma perguntinha bem capciosa. O capitalismo, o capitalismo permite isso? Equilíbrio e igualdade entre as pessoas? Primeiro de tudo, quando você defende o capitalismo, você defende a posse. Posse de terras, posse de casas, condomínio, coisas desse tipo, posse de carro, etc. Há equilíbrio. Igualdade entre as pessoas, elas serão julgadas exatamente igual? Ah, professor, mas essas pessoas só são ricas porque elas trabalharam muito, elas buscaram. Será? Será? Eu acho que aqui no Brasil dificilmente isso acontece. Normalmente as pessoas são ricas aqui no Brasil porque de fato elas ou já nasceram ricas ou foram ajudadas pelo Estado.
E fica o pobre defendendo o rico. Eu nunca, eu nunca vi num país tanto pobre defender rico. É, respeito é também o equilíbrio e o respeito à igualdade entre as pessoas. Eu não vou defender isso, tá? Até porque entendo uma coisa, tá? O capitalismo, ele era uma utopia, ou pelo menos uma ideologia, que ela se transformou num sistema econômico. Sistema político-econômico. Os demais que tentou se implantar em outras sociedades eram utopias. Utopia é algo que você deseja, imagina, mas provavelmente você não vai alcançar. Até porque o ser humano ele é falho. Em algum processo, em alguma parte desse processo, até chegar a isso, vai falhar. Porque um vai trair o outro, um vai, desrespeitar a igualdade do outro. E por aí vai. A ideia socialismo, a ideia é belíssima. Só que a prática dela foi terrível. Né? E a gente teve como é que eu posso dizer? Nós tivemos alguns exemplos, inclusive até aqui no nosso país, que foram muito próximas disso e deram muito sucesso na época, e por darem muito sucesso, elas causaram muito espanto e principalmente muito ódio, e elas foram eliminadas. Por exemplo, Canudos, lá no sul da Bahia. Canudos foi massacrada, gente. Era uma população simples em que cada um não havia igualdade entre os seus membros, todos eles trabalhavam em prol daquela sociedade e tudo mais. Quando começou a crescer demais, foi dizimada. Foi dizimada. Ela não foi simplesmente acabou. Acabou, vai todo mundo para sua casa, nada disso não. Foi todo mundo morto. Dentro do país houve uma guerra civil. Mandou-se matar esse povo. Deixa eu ver qual foi o ano. Se foi ainda com Dom Pedro II. Qual foi o ano? Em 1897. Isso aqui já era na época dos marechais. Né? Não foi com Dom Pedro II. Foi na época lá dos marechais, Deodoro e por aí vai. Tá? Deixa eu pegar outro livro aqui que fala disso. Fala não, mostra isso praticamente. Deixa eu pegar um livro. Sertões. Sertões. Euclides da Cunha, ele era um repórter, foi mandado para lá para fazer anotações e mandar, se eu não me engano, era para a Folha de São Paulo já, enfim, era para um jornal de São Paulo. E foi falado para ele que esse povo aqui era rebelde, não sei o que, eles estavam se rebelando contra a nação, aquela coisa toda. Quando ele descobriu o que era simplesmente um povo tentando sobreviver e crescer, e que o país não estava permitindo, aí ele começou a fazer suas anotações mais ainda e foi uma catástrofe, gente. Foi todo mundo morto, dizimado. Outro exemplo,
meu Deus, eu esqueci o nome, foi aqui no Juazeiro. Eu vou tentar lembrar, tá, gente? Juazeiro do Norte dizimados, por exemplo. Deixa eu ver se... Caldeirão, gente. Caldeirão. Caldeirão. Outro exemplo. O povo simplesmente querendo sobreviver, querendo crescer, não sei o que, foram dizimados. Triste, né, gente? Vamos continuar aqui na leitura. Não é difícil ver como a justiça se relaciona com as outras virtudes. Ele estava falando de justiça, pode ser definida como o ato de dar a alguém o que lhe é devido, respeitar os direitos dos outros. Tá. Equilíbrio e respeito à igualdade entre as pessoas. Não é difícil ver como a justiça se relaciona com as outras virtudes. Ah, isso é injusto, professor. É quando o aluno se sente inferior a outro aluno, né? Porque ele quer igualdade entre os alunos. Né? Precisamos de prudência para enxergar o justo e o injusto. Temperança para não deixar desviar nosso julgamento pelos nossos desejos pessoais. Por fim, temperança é você ter um temperamento tranquilo, mas acima de tudo saber é equilíbrio, tá? Equilíbrio seu, temperança, prudência e, por fim, muitas vezes precisamos de coragem para praticar a justiça e defendê-la. Porque muitos vão simplesmente querer subjugar ou quebrar essa igualdade. Uns vão sempre querer ser mais do que os outros. Né? Só recapitulando um pouco, lá na República de Platão, ele passa um livro inteiro, é mais ou menos isso aqui, é mais ou menos um catatal como esse, umas 600, 700 páginas, ele passa o livro inteiro tentando definir o que é justiça. E ele acaba definindo justiça como se a parte que cada um deve fazer em nome da sociedade. E que a sociedade ela começa a ser desigual a partir do momento que a sociedade deixa de fazer o seu dever. A partir do momento que as pessoas deixam de fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo. Professor, o que eles devem fazer? Uma série de coisas. São os deveres, dever com o pai, dever com a sociedade, dever com o outro. Né? E por aí vai. Né? Só que a sociedade que o Platão pensa é uma sociedade utópica. Né? E o rei que ele pensou é um rei filósofo. Né? Enfim, uma sociedade muito militarizada também. Tem nada a ver com o bolsominion, tá? Tem nada a ver. Mas enfim. Vou dar uma pausa aqui e voltamos já.